Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2023, segunda fase, sobre estequiometria, propriedades de gases e estados físicos da matéria. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. O diamante é uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e a sua ingestão causaria desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante, que é utilizado para produzir água com gás, como no seguinte procedimento. Passo 1. O diamante triturado foi inserido dentro de um tubo de vidro. Nós iremos ver as imagens a seguir, ok? Então, o diamante foi triturado, inserido dentro de um tubo de vidro. Em seguida, no passo 2, foi injetado oxigênio gasoso no tubo de vidro, que foi aquecido com um maçarico. Terceiro passo, o gás produzido foi recolhido dentro de um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. Quarto passo, todo o sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para um cilindro de gás de volume interno de 1 litro, com a válvula fechada. Todo o CO2 sublimou dentro desse cilindro. E o último passo, o cilindro de gás foi então conectado a uma garrafa de água, que foi gaseificada com a abertura da válvula do cilindro. Ok? Então, esses são os passos que a gente vai ver agora a imagenzinha esquemática. E alguns dados que eles nos dão é a densidade do carbono grafite, que é 2 gramas por centímetro cúbico, e a densidade do diamante, que é 3,5 gramas por centímetro cúbico. As massas molares do carbono e do oxigênio são dadas, 12 a 16 gramas por mol, e a constante universal dos gases ideais, o R aqui, é 0,082 atm por mol Kelvin, ok? Então vamos dar uma olhadinha no esqueminha. Então ele vai falar que, com base no esquema, a temperatura de fusão do N2 é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2. Então, para responder aqui, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. E a gente vai repetindo os passos e mostrando o que está acontecendo. Então, aqui você tem o diamante triturado. Como ele fala, vai vir um fluxo de oxigênio gasoso. E tudo isso aqui está sendo aquecido com o maçarico. Então, a partir daqui, o que a gente tem? A gente vai produzir, vai acontecer uma reação química aqui, vai ter uma reação de combustão. Você vai formar dióxido de carbono no estado gasoso. Aí, esse CO2 gasoso, ele é transferido para um tubo de ensaio que está imerso em nitrogênio líquido. Em seguida, esse sólido aqui, esse sólido formado, ele foi inserido aqui dentro desse cilindro, ok? E é como você consegue saber que está passando para o estado gasoso, esse CO2 que foi inserido aqui sólido, pelo manômetro. Você vai ver a pressão aqui dentro desse cilindro, ela ia aumentando porque ele está passando direto do estado sólido para o estado gasoso. Aqui está ocorrendo a sublimação. E a gente pode dizer que nessa etapa está ocorrendo a ressublimação. Aqui ele está passando do estado gasoso direto para o estado sólido, pelo que ele demonstra aqui. Então nós teremos uma ressublimação aqui. Todo o sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para o cilindro, que tem um volume de 1 litro. Então essa informação aqui, esse volume do cilindro vai ser importante. E aí ele fala que ele sublimou, né? Dá para saber que ele foi inserido sólido, ele está passando para o estado gasoso, ele sublima e aí esse cilindro então está conectado a uma garrafa de água. Então esse CO2, a partir do momento que ele passou para o estado gasoso, que a gente tem o CO2 gasoso, e essa pressão aqui aumentou para a gente saber que ele passou para o estado gasoso, ele abre essa válvula aqui e aí o gás ele vai misturar aqui com a água. E aí nós vamos ter aqui a água gaseificada. E aí quando você apertar essa válvula, o que vai sair daqui vai ser água com gás. Então ele está gerando água com gás a partir de diamante triturado. Tá? Essa é a proposta, se é viável ou não, não sabemos, não dá informação, mas provavelmente não seja viável. Tá? Mas é isso que ele está falando, dá para fazer isso? Dá para fazer, dá para você gaseificar a água a partir de diamante. É possível? É possível, ok? Da mesma forma que
você consegue transformar o carbono grafite em carbono diamante se você mexe na pressão e você mexe na temperatura de um reator, por exemplo. Ok? Então, repetindo aqui o que ele pede no item A, é com base no esquema, a temperatura de fusão do N2 é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2. Então, a gente sabe que a temperatura de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Okay? E esses elementos que ele relaciona aqui, eles estão nessa etapa aqui, ó, onde você tem o nitrogênio que está líquido. A única etapa que você tem o nitrogênio é aqui, ó. Então você tem que pensar em cima dessa parte aqui. Então você tem aqui o nitrogênio que está líquido e você tem o CO2 que aqui está no estado sólido. Então vou explicar montando um esqueminha aqui. Então imagina que eu tenho aqui um aquecimento do CO2 e aí ele tem uma temperatura onde ele passa do estado sólido para o estado líquido, que essa é a temperatura de fusão. Então, na temperatura onde ele passa do estado sólido para o estado líquido, o CO2, você tem a temperatura de fusão dele. E aí, o que nós temos? Aqui ele está sólido. Ok? Aqui ele está sólido. E o nitrogênio, que ele quer saber a comparação com o nitrogênio. O nitrogênio aqui ele está líquido. Então, a gente montando um aquecimento para o nitrogênio, o que a gente sabe? Que enquanto o CO2 está sólido, o nitrogênio já está no estado líquido, ok? Então, aqui seria a região do sólido e aqui é a região do líquido para o N2. Então, é isso que nós temos. Então, o que a gente olha aqui? Que a temperatura de fusão do CO2, ela é maior, ela está mais à direita, então ela é maior do que a temperatura de fusão do nitrogênio líquido. Ok? Então, se a gente faz uma intersecção aqui das duas curvas de aquecimento, o que nós temos? O nitrogênio aqui ele já se encontra no estado líquido, ou seja, ele já fundiu. Ele já fundiu antes do CO2 fundir. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que o nitrogênio ele tem uma temperatura de fusão menor do que a do dióxido de carbono. Por quê? Porque como ele se encontra líquido aqui, ele já fundiu a uma temperatura inferior em relação à temperatura de fusão do dióxido de carbono. Tá certo? Então, se você monta um esqueminha desse, você consegue enxergar muito fácil, de uma forma muito fácil, que essas relações de temperaturas de fusão para esses dois gases. Tá certo? Então, dá para perceber muito fácil. Então, se você colocou a do CO2, ele se encontra líquido. Enquanto esse cara, o CO2, ele se encontra sólido. Então, enquanto esse cara se encontra sólido, esse aqui já está líquido. Ou seja, o N2 ele já fundiu. Ele já está no estado líquido. Se ele já fundiu, a temperatura de fusão dele é inferior ao do CO2. Tá certo? E aí, respondendo para o pessoal da FUVEST, colocamos assim: a temperatura de fusão do N2 ela é menor que a temperatura de fusão do CO2. Pois, enquanto o CO2 encontra-se no estado sólido, o N2 encontra-se no estado líquido, ou seja, este já sofreu mudança de estado físico, passando de sólido para líquido. Ok? Então, eu montaria um esqueminha desse, faria aquela intersecção que eu mostrei para vocês e colocaria isso aqui em palavras para o pessoal da banca. Tá certo? Então, respondemos aqui o que ele pediu no item A, respondemos, justificamos. Tá? É claro que ele aqui não colocou justifique, mas é bom justificar. Ok? Não vai colocar só menor e acabou. Então, justifica alguma coisa para o pessoal da banca. Importante. Vindo aqui para o item B, ele vai falar o seguinte: se um experimento exatamente igual for realizado trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite, qual a quantidade de CO2 formado ao fim do processo será menor, igual ou maior? Explica. Aqui ele colocou explica. Tá? E aí ele está falando o quê? Se naquele esqueminha que nós vimos, a gente viu que tinha diamante triturado. Se a gente pegar o mesmo volume de diamante e o mesmo volume de grafite. Então, se nós pegarmos volumes iguais desses dois alótropos do carbono, qual vai ser a relação de CO2 formado ao fim de cada processo? Então,
se eu colocar o grafite, ele vai produzir mais CO2, menos CO2 ou a quantidade igual de CO2, tá certo? É isso que a gente vai calcular aqui. E é por isso que foi dado as densidades aqui para esses dois alótropos do carbono para fazer esse item B aqui, ok? Então, lembrando a formulinha da densidade é a massa pelo volume, ok? Nós temos a densidade, nós temos aqui as densidades que foi fornecida para nós, e ele fala que o volume é igual. Então, trocando o volume de diamante pelo mesmo volume do grafite. O que acontece? A gente pode substituir um volume, qualquer valor de volume, mas que seja igual, que nós colocarmos nas duas fórmulas, a gente chega na mesma conclusão, ok? E qual é o valor mais fácil que a gente tem para usar na fórmula para o volume? Seria 1 ml, por exemplo. Porque como aqui as unidades estão em gramas por centímetro cúbico, e centímetro cúbico é igual a ml, então coloco aqui 1 centímetro cúbico para cada um, e eu estou usando aqui o mesmo volume para todos. E eu chego na mesma conclusão. Se eu colocasse 25,5 centímetros cúbicos, eu vou chegar na mesma conclusão. Só que eu vou trabalhar com um número que é mais difícil de você fazer as contas. Então, o valor mais fácil para a gente trabalhar é 1 centímetro cúbico, ok? Então, como a gente quer saber a massa, então o que a gente vai fazer? A gente vai querer saber esse cara, então esse volume ele tem que subir multiplicando a densidade, que é o que nós temos aqui. Então, vou desenvolver uma continha para o diamante e uma continha para o grafite, e a gente vai chegar na massa de cada um. Então, colocando aqui a densidade do diamante, 3,5 gramas por centímetro cúbico, e colocando aqui para o grafite, 2 gramas por centímetro cúbico as densidades, ok? E aí, como ele fala o mesmo volume, então, como eu falei, o valor mais fácil de a gente colocar para volume é 1 centímetro cúbico. Poderia trabalhar com a relação? Podia deixar esse V aqui? Eu chego na mesma conclusão, tá? Também. Eu vou colocar aqui 1 centímetro cúbico em cada um para a gente desenvolver, ok? Então, centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, aí centímetro cúbico cancela com centímetro cúbico cancela com centímetro cúbico, vai sobrar só a unidade de massa aqui, ok? Então a gente está vendo que para volumes iguais, quem tem a maior densidade vai ter a maior massa também. Então eu tenho uma massa maior de diamante do que uma massa maior de grafite. Então, se for trocado, né, exatamente igual, for realizado trocando volume de diamante pelo mesmo volume de grafite, a quantidade em CO2 formado ao fim do processo será maior, menor ou igual. É o que a gente vai determinar agora, tá certo? Então, já dava para chegar numa conclusão, já dava, ok? A gente viu que quem tem maior massa para o mesmo volume é o carbono diamante, justamente por causa da densidade dele. Mas eu vou fazer aqui uma estequiometria para a gente terminar isso aqui. Então, tem o carbono diamante, reage com oxigênio, que é aquele início do processo ali, onde você tinha o diamante triturado, ele colocava um fluxo de gás oxigênio, isso aqui formava o CO2 gasoso, que depois ele passava para o estado sólido. Então, colocando os valores aqui, então eu tenho 12 gramas desse para 44 gramas desse cara aqui. Tá? Isso daqui é a massa molar do CO2, por isso que ele deu a massa do carbono e deu a massa do oxigênio. Tá? Aqui é 12 gramas por mol. 12 gramas por mol. 2 vezes 16, cada oxigênio é 16 gramas por mol. Então, aqui fica mais 32 gramas por mol. Então, 12 com 32 dá 44 gramas por mol. Tá certo? E aí nós sabemos que a massa de carbono diamante é 3,5 gramas. Então, quanto que eu produzo de CO2 nesse processo? Então, aqui uma regrinha de 3 simples vai me resolver, ok? Então, 3,5 a 3,5 vezes sempre multiplica em cruz, né? Então, esse cara vezes esse e esse cara vezes esse, tá? Então, aqui eu teria 12x é igual a 3,5 vezes 44. 3,5 vezes 44 e é igual a 12 vezes x. Aí aqui uma grama cancela com grama e aí nós vamos chegar aqui na resposta que é 12,8 gramas de CO2 que eu produzo, tá certo? Então, essa relação, eu estou obedecendo essa relação
aqui. Então, aqui esse X vale 12,8 gramas de CO2 eu produzo com essa quantidade de carbono diamante. Tá? Então, como eu falei, já dava para chegar na conclusão sem precisar fazer disso. Ele só quer saber se é maior, menor ou igual. Mas eu vou colocar os valores aqui que a gente vai chegar para confirmar, para provar que é justamente o carbono aqui diamante que fornece uma massa maior de CO2 do que o carbono grafite. Ou o carbono grafite tem uma massa menor de CO2 do que quando eu uso o carbono diamante. Então, aqui a massa molar é a mesma, né? Eles são alótropos, eles são carbono, só que estruturalmente eles são diferentes. A estrutura do carbono diamante ela é diferente da estrutura do carbono grafite. Então, por isso que eles são alótropos. A base é o carbono, mas estruturalmente eles são diferentes. E aí, a massa do CO2 também é a mesma, só que lembra que nós calculamos pela densidade vezes o volume, que aqui nós temos 2 gramas de carbono grafite. Então, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar um Y. Então, aqui nós vamos multiplicar em cruz, 2 vezes 44 é igual a 12Y. E aí, colocando isso aqui em formulinha, né, que como eu falei, aqui daria 12Y, aqui o 12Y, que eu já mandei aqui para baixo, ele dividindo. E aí, fazendo essa multiplicação e dividindo por 12, nós chegamos aqui em 7,3 gramas de CO2. Então, a gente está vendo que essa daqui é a massa de CO2 produzida quando você usa o diamante, e essa é a massa produzida de CO2 quando você usa o carbono grafite. Ok? Então, essas daqui são as massas. Respondendo aqui para o pessoal da FUVEST, coloquei aqui justificando que essa resposta é quando a gente utilizou 1 ml de cada um dos alótropos. Tá? Então, estou falando, ó, utilizando 1 ml, 1 centímetro cúbico, de cada um dos alótropos do carbono, comprova-se pela estequiometria das reações apresentadas acima que a massa de CO2 formado ao fim do processo é menor quando utiliza-se grafite em comparação com a massa quando usa-se o diamante. Tá certo? Então a gente comprovou. Já dava para chegar naquela conclusão quando a gente obteve a massa a partir da densidade com aquele volume que eu coloquei de 1 centímetro cúbico. Né? Se você tem menos massa de carbono, você vai produzir menos massa de CO2. Se você tem, nesse caso para o diamante, maior massa de carbono, que era os 3,5 gramas, você vai obter uma massa maior de CO2. Como eu falei, já dava para chegar nessa conclusão, só que ele pediu aqui para explicar e eu expliquei aqui por estequiometria, que é uma forma bem simples de você demonstrar isso. Como eu falei, se eu tivesse usado qualquer valor de volume, a gente ia chegar na mesma conclusão. Só que qual que é o valor mais fácil de você usar? O valor mais fácil de você usar é colocar 1 ml. Porque você vai pegar o valor da densidade e multiplicar por 1. Mas qualquer valor que você colocar, porque eles têm que ser o mesmo, então qualquer valor que você colocar, você vai chegar numa relação maior de CO2 para o carbono diamante do que para o carbono grafite. Ok? Vindo aqui agora para o item C, nós temos o seguinte. Partindo-se de 3 gramas de diamante, qual a massa do gelo seco obtido? Vai ter uma outra pergunta. Qual será a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro de gás a temperatura de 27 graus Celsius? Ele quer que considere que o rendimento do experimento é de 100%. Ou seja, todo esse diamante ele está virando aqui gelo seco. Okay? O que é o gelo seco? É o CO2 no estado sólido. Okay? Isso aqui é o gelo seco. Então, para a gente começar, por isso que ele deu aqui embaixo a constante dos gases, 0,082 atm por mol Kelvin. Então, o volume que a gente tem que usar vai ser em litro e a nossa resposta ela vai ser em atm. Tá certo? A gente vai ter que usar aqui a massa, a gente vai usar uma estequiometria aqui, tá? E depois a gente usa a equação de Clapeyron, como eu coloquei aqui em cima. Então, mesma equação, tá, gente? Só que agora a gente vai usar só a do diamante. Essa comparação que ele está fazendo com o próprio experimento que está no esqueminha. Então, 12 gramas, como a gente já viu, aqui é 44 gramas por mol, 12 gramas por mol. Não precisamos de informação nenhuma do oxigênio, o oxigênio está em excesso. E aí, nós temos agora 3 gramas de diamante. Então, mesmo esquema de cálculo. Então, que vai ficar 3 vezes 44 é igual a 12x.
3 vezes 44 dividido por 12. Grama cancela com grama, sobra uma unidade de grama, que é o correto. E aí, o que a gente vai ter aqui? Então, aqui grama cancela com grama. E aí, fazendo essa multiplicação e dividindo por 12, a gente chega numa massa de CO2 de 11 gramas de CO2 no estado sólido. Ok? Que é o nosso gelo seco aqui. Aí, o que a gente vai agora? Vamos calcular a pressão gerada por esse CO2 quando ele vai sublimar dentro do cilindro de gás. Então, para isso, nós vamos utilizar a equação de Clapeyron. E aí, PV igual a nRT. Então, nós queremos saber a pressão. O volume foi dado no enunciado, naquelas etapas a gente tinha o volume. O número de mols podemos fazer direto, tá? A gente vai usar massa pela massa molar. O R é o 0,082 atm por mol Kelvin, que ele fornece como dado da questão. A temperatura aqui está 27 graus Celsius, que a gente tem que transformar para Kelvin. Então, somando 27 com 273, nós temos aqui 300 Kelvin de temperatura. Tá certo? Então, o que nós sabemos aqui? Que o número de mols é a massa pela massa molar. Então, como nós não temos o número de mol, mas nós temos aqui a massa, nós temos aqui a massa molar já do CO2, já pode colocar esse valor aqui. Tá? Então, onde tem esse N, a gente está substituindo a uma igualdade. N é igual a massa pela massa molar. Então, como eu tenho esses dois dados, eu posso já inserir esses caras aqui. Então, a massa é 11 gramas, que eu tenho aqui. A massa molar é 44 gramas, que eu vou colocar aqui. Aqui é o 0,082, aqui é o 300 Kelvin. Aqui é 1 litro, que eu vou mostrar de onde está tirando. E aí a gente descobre a pressão. Muito simples essa questãozinha. Ok? Então, ajustando a fórmula, esse volume ele desce, porque a gente quer saber a pressão. Então, a gente tem que isolar essa pressão. O volume desce. E aí, a fórmula é essa aqui. Aí, é só jogando os dados. Só jogando os dados aqui. Aqui nós temos. E aí, a gente descobre a pressão. Então, o volume está aqui, ó, é a quarta etapa. Ele fala que o volume interno do cilindro é 1 litro. Tá? E aqui está o R para nós. Então, substituindo tudo, temos tudo aqui. Ó. Então, a massa é 11 gramas. O R é 0,082 atm por mol Kelvin. Então, aqui embaixo ainda vai aparecer o mol Kelvin. Tá? A temperatura é 300 Kelvin, 273 com 27 dá 300. E aqui vai aparecer o mol, porque a unidade de massa molar é grama por mol. Então, grama por mol. O mol aparece aqui em cima. E aí, a massa molar, 44 gramas por mol, por isso que subiu esse mol. E o volume, ele é de 1 litro. E aí, qual a unidade que tem que sobrar? É pressão que a gente quer, então tem que sobrar Tm. Por isso que grama cancela com grama, volume cancela com volume. E ainda aqui falta aparecer o mol e o Kelvin. Então, esse mol cancela com esse mol, esse Kelvin cancela com esse Kelvin. Né? Esses caras já tinham se cancelados. E a única unidade que sobrou, ó, é a pressão em atmosferas. Então, aqui eu poderia fazer algumas simplificações. Ó. 11 por 44, fica 1/4, 0,25. Aí aqui, posso fazer 3 vezes 100. Que aí eu ando a vírgula 2 casas aqui para a direita. E aí, aqui ficaria 8,2, aí eu faço vezes 3 vezes 0,25. Tá? Dá para simplificar essa etapa aqui da forma que você achar melhor. Tá? E aí a gente chega numa pressão de 6,15 atm. Tá certo? Então, fizemos aqui, calculamos a massa de gelo seco obtida e calculamos a pressão dentro do cilindro. Conforme ele começa a passar do estado sólido direto para o estado gasoso dentro do cilindro, onde acontece a sublimação, você vai ver que a pressão lá no manômetro, chamei a atenção lá que tinha um manômetro, a pressão lá dentro vai chegar a 6,15 atm. Tá certo? Então, uma questãozinha bonita da FUVEST, né? Mostra uma forma de você converter o carbono diamante em água com gás, tá? Eu falei, não, talvez não seja viável, bem provável, mas ele está mostrando que sim, é possível você fazer esse processo. Ok? Então, é uma questão interessante. E aí, não é uma questão complicada, tá? Se vocês viram, não tem
uma complicação nessa questão da segunda fase. Essa é a segunda questão da segunda fase de química. Então eu já fiz a questão 1, que também não era difícil. Ela falava sobre hidrocarbonetos, mais especificamente o etano, o eteno e o etino. E essa questão aqui também não foi uma questão complicada de segunda fase. Então, é para demonstrar para os alunos que essas questões de segunda fase, se você lê com calma e você entende o que ele está pedindo, a resolução da questão não é complicada, tá? Porque eu sei que muitos alunos, tá? Eu converso com meus alunos lá no cursinho, e eles têm aí aversão a questões de segunda fase, principalmente a questões que são dissertativas, onde você tem que colocar todo o seu raciocínio dentro da questão. E a mesma coisa acontece dentro da universidade. Também eu dou aula na universidade, e os alunos também dentro da universidade, a prova ela tem um padrão, que tem que ser 8 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas. E na grande maioria dos casos, os alunos deixam as questões dissertativas em branco, ok? Justamente para não colocar e não expor as suas ideias no papel, porque não consegue expor as ideias no papel, tá certo? Aqui já são 2 questões da segunda fase que você conseguia fazer de forma tranquila. A gente precisou apenas ter noção do que era a temperatura de fusão, precisamos trabalhar com uma estequiometria simples e precisamos usar a equação de Clapeyron, um exercício, uma questão muito simples sobre Clapeyron. Não tinha nenhuma dificuldade em resolver, ele já te deu todos os dados aqui para você colocar na formulinha só e calcular a pressão total. Então, não tinha muita dificuldade, pelo menos nessas 2 questões até agora. A gente vê que não tinha dificuldade nessas questões da FUVEST. Okay? É claro que vão ter questões, claro que são um pouquinho mais elaboradinhas, vão ter. Mas se você ler com calma, se você ler com cuidado, você consegue resolver ela assim, de forma bem tranquila. Ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam interessante, se pegarem os diamantes que vocês têm em casa para triturar e fazer água com gás. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa é a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!